Atenção pessoal do setor florestal. A SEMA Mato Grosso está implantando novas regras para cálculo da intensidade de corte nas Altecs. E isso vai impactar diretamente quem trabalha com manejo sustentável. Quer um exemplo prático? CIPEM traz para você. Se você selecionou 93 metros cúbicos de madeira e tem 10% de árvores com porta-semente, o volume total usado no cálculo precisa ser ajustado. Você divide esse volume por 90%, que são as árvores exploráveis, e só então aplica os 60% da regra da intensidade de corte. Resultado, o volume autorizado para corte vai ser menor do que parece à primeira vista. E se tiver 15% de porta-semente, o volume cai ainda mais. Essas mudanças exigem mais atenção na hora de planejar o manejo. Eu, presidente do CIPEM Mato Grosso, Ednei Blausius, está acompanhando junto de perto a SEMA Mato Grosso, lutando pelo setor, mostrando a realidade. Se você trabalha no setor ou quer entender mais sobre essas novidades, se inscreva aqui no canal Madeira Legal, deixa o like e compartilha com quem vive da floresta de forma legal. Juntos pela madeira legal e sustentável, mas nós temos que ter a sustentabilidade econômica do setor. E é isso que o CIPEM Mato Grosso, juntamente com o Fórum Nacional da Atividade de Base Florestal, leva às autoridades responsáveis pelas liberações e fiscalizações dos projetos de manejo florestal sustentável aqui no Mato Grosso, principalmente a iniciativa privada. Hoje o IBAMA tem regras a nível nacional e aí a administração dos planos de manejo florestal, a aprovação, a fiscalização, o acompanhamento no estado do Mato Grosso e no Pará é pelas SEMAS. Eu vou deixar aqui na sequência uma apresentação sobre o que eu acabei de passar para vocês aí. Se inscreve no canal aí, comenta, é muito importante você ajudar aí o canal Madeira Legal. O YouTube sabe que esse assunto não atrai milhões de pessoas. Então, a única salvação desse canal é você dar um joinha aí, se inscrever e fazer um comentário. Quando você faz um comentário, o YouTube manda para mais pessoas, para conseguir alcançar o máximo possível de pessoas, mostrando que o setor de base florestal é o guardião da floresta, tem a sustentabilidade na veia, desde que seja seguido todas as normativas, decretos, instruções, leis florestais brasileiras. Acompanhe aí a apresentação. Eu peguei essa autorização ontem à noite, né, só para a gente tentar entender como seria a delimitação, né, desse volume e como a gente citou, intensidade de exploração, não, ou de corte, mas exploração talvez seja o termo mais adequado para não gerar confusão com a intensidade de corte. Em percentuais, né? Como eu falei, a gente vê isso muito na academia, e aí a gente pode fazer uma associação com o porta-sementes, mas eu acho que a gente pode deixar uma margem para se trabalhar com espécies substitutas. Isso, em tese, garante a imprevisibilidade, né, dentro do manejo, as incertezas, e na prática eu consigo o mesmo objetivo, que é manter esse estoque, né, de indivíduos lá para permitir a regeneração da floresta, né? Se ele está classificado como corte e não foi cortado, ou se ele está como porta-semente, tanto faz. O que importa é que esse indivíduo continue lá na floresta para favorecer, propiciar que as classes diamétricas superiores cheguem ao RI, e o rendimento volumétrico que a gente deseja, né? Então, eu dei um exemplo aqui, eu peguei aqui, eu peguei um Dipteryx, dei sorte de achar na primeira uma espécie, mas eu não tenho o critério dela ainda, então eu fiz uma estimativa. Hoje o Dipteryx odorata, ele está classificado pelo CNC Flora como vulnerável, mas na lista de espécies ameaçadas de extinção ele não tem essa classificação, né? Nem precisa me olhar feio, acho que agora eu não errei. Enfim, então ainda é 10% percentual de porta-sementes, né? Aqui, o volume autorizado, 93,6269, ele corresponde ao volume total de corte. Já estão descontados o percentual de 10% das porta-sementes. Esse percentual de 10% tem que necessariamente entrar nos 40% de remanescentes que vão ficar. Então, a gente, né, aqui eu fiz
o cálculo, né, o volume total, considerando os 10%, ia dar 104 metros cúbicos, e caso seja considerada a intensidade de exploração de 60%, por exemplo, o volume limite a ser explorado deverá ser de 62,41 metros cúbicos. Né? E aí aquilo que eu falei, os indivíduos classificados como corte que extrapolam esse volume autorizado poderão ser utilizados como árvores substitutas, né? Seguindo esse conceito. O percentual de porta-sementes, aquilo que não é porta-semente, ele vai ter que se manter. A ideia é a gente colocar uma espécie de trava nesse percentual, né, no percentual em cima da Altex, então ele vai chegar até aquele momento e não vai conseguir explorar mais. E dentro desse processo, aquelas árvores como o corte, não, essa aqui dá, essa aqui está oca, eu vou deixar, eu vou cortar a outra, e eu garanto aí minimamente esse percentual, essa intensidade de exploração que a gente está indicando aqui como critério de manejo. Né? E aí um ponto que é importante a gente estabelecer é que essas descrições, né, dos critérios de manejo e todos os procedimentos das espécies estejam nas condicionantes da Altex. Isso porque o meu coleguinha lá da autoridade administrativa na ponta, ele vai receber essa Altex na avaliação da cadeia de custódia, né? E ele não vai saber se o Estado observou todos os critérios ou não, então tem que minimamente que o Estado, dentro da sua emissão de autorização, indique, foram observados os critérios conforme sua normativa do IBAMA e tal, né? Se forem identificadas necessidades de vistorias, foram identificadas vistoria e tal, realizado, não encontrado nada, enfim. E aí eu facilito esse processo para quem está lá na ponta. Né? O que eu não quero é que uma autoridade administrativa não tenha essa relação de informações, e muitas vezes quando eu falo de Mato Grosso Pará, nem acesso aos sistemas a gente acaba tendo, esse é um outro fator limitante que talvez a gente possa resolver, mas hoje a gente não tem, e aí eu ter que pedir para o órgão ambiental estadual, né, enfim, isso vai gerar uma morosidade muito maior, que não é interessante para a gente, a nossa equipe está super sobrecarregada nas pontas, e também não é interesse para o setor produtivo, porque o que ele quer é cumprir a norma e ter a sua carga avaliada. Não tem nada errado, eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para permitir que essa carga seja autorizada, exportada, e a gente gasta energia só com aquilo que precisa ser gasto. Né? Então, para concluir, eu trago aqui algumas considerações em cima disso que eu falei, né? A adoção de recomendações pelo NDF, né, nos órgãos ambientais, na origem do processo autorizativo, isso que é importante, né, que todo mundo esteja na mesma página, vão permitir que esses parâmetros da CITES garantam a sustentabilidade da exploração, ainda que o produto tenha como destino mercados internos, né, vai reduzir o período de análise da cadeia de custódia, né, no pedido de exportação e respectiva emissão de licença CITES LPCO, e, por consequência, reduzir também o custo envolvido, né, desse desembaraço aduaneiro. Quanto menos tempo uma carga ficar dentro desse processo, eu acho que é mais vantajoso para o setor produtivo. Né? E para a gente também. Né? Ninguém quer ficar... não tem informação para tomar decisão, isso é muito ruim. E para o setor produtivo, a gente entende que vai garantir a segurança jurídica, com regra clara de exportação, né, e exploração, evitando impacto financeiro indesejado com indeferimento de exportações cuja exploração de origem, do plano de manejo de origem for considerado insustentável. Aquilo que eu falei, né? Se vamos supor que o Estado resolva não avaliar esses critérios, a autoridade lá na ponta, ela vai pegar o manejo, vai ver que teve árvores cortadas com DMC de 50. Né? Ele fala, não, essa exportação aqui não é sustentável, ainda que um indivíduo apresentado na cadeia de custódia seja de 70 centímetros, né, o DMC dele de 70 centímetros, a exploração em si ela não observou aqueles critérios. Então, ela não é sustentável. Ainda que o indivíduo seja acima do parâmetro, nada que sair dela poderia ser explorado, ser exportado. Né? Então, eu tenho uma insegurança jurídica muito ruim para todo mundo. Então, é importante que a gente entenda isso. E que esteja todo mundo na mesma página dentro desse processo. Né? É isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida.